Você já ouviu falar naquela frase, tenha pressa, mas tenha paciência? Mas que frase confusa é essa? Só um minutinho que eu já vou te explicar. Eu acredito que você seja aquele tipo de pessoa que sempre tá fazendo planos e planos e planos e nunca consegue executar os planos de fato que você fez. Você é aquele tipo de pessoa também que tem uma visão, que tem uma sensação, assim, que a vida vai mudar a qualquer momento, que você tá no caminho certo, mas que ao mesmo tempo, quando você planeja algo, você procrastina pra fazer aquele algo e vai procrastinando e vai procrastinando. Se esse vídeo apareceu pra você, muito provavelmente você é a pessoa que vem procurando uma solução para o seu problema, para esse seu problema de procrastinação, e eu vou te dizer, não existe uma fórmula mágica, mas existe a fé, existe a esperança e principalmente a ação. Que é aí que muita gente erra. Você já ouviu dizer que o seu cérebro ele foi feito para fazer você se manter no estado de sobrevivência, ou seja, fazer o que precisa e pronto e acabou. O que te exige um pouco mais de esforço, o seu cérebro vai trazer alguns problemas, algumas coisas do passado ou até um medo do futuro, mas ele nunca, ou pelo menos na maioria das vezes, vai te dar aquele tiquinho de esperança. Ou seja, você tem que trazer esse tiquinho de esperança por conta própria, você tem que buscar o seu pedaço de esperança. E se não existe a esperança, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fingir, pelo menos, que você está esperançoso e fingir, e fingir, e fingir, até você conseguir de fato, até esse estado esperançoso se tornar o seu estado natural. E como você faz isso? Agindo. Pode ser um relacionamento que tá ruim, sua vida financeira, seja um empreendimento também que você está começando, mas não tá conseguindo ter uma visão futura, uma visão, como posso dizer, uma visão que realmente trará frutos, porque o nosso cérebro ele não é feito realmente para fazer esse esforço, mas quando você tem esperança, você tem fé e você age, é aí que tudo muda. É aquela frase, dá o passo que Deus coloca o chão. Eu não tô entrando em papo de religião, estou falando de espiritualidade. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com aquela frase? Tenha pressa, mas tenha paciência. A pressa que eu digo é a pressa de agir, é a pressa de mudar o seu pensamento. Por exemplo, se você tem um pensamento que te leva a não fazer, a não executar os seus planos, seus planejamentos do seu dia, tem alguma coisa te travando? Assim, tem alguma coisa segurando as tuas mãos e as tuas pernas? Se não tiver nada segurando, vai e faz. Não pensa muito, quem pensa não faz. Eu vou te falar, as pessoas que começaram de baixo, as pessoas que nasceram embaixo e foram pra cima, foram pedindo. Eu digo pedindo, sendo um pedinte, pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Pode até ser que tenha acontecido, mas foi pedindo oportunidades. E é aquilo, quem tem boca vai a Roma. Você não tem que ter vergonha de expor o seu talento, você não tem que ter vergonha de se mostrar, de pedir oportunidade, porque numa dessas oportunidades, você pode pedir 15 oportunidades ali, você pode mandar mensagem para 15 pessoas, se uma delas te responde e uma delas é a pessoa certa, dessa pessoa que você pediu essa oportunidade, várias outras vão surgir. Por quê? Não era a oportunidade que você estava pedindo? Então você achou uma pessoa que vai te dar milhares de oportunidades, seja em questão de networking, seja em questão de trabalho, entendeu? Seja em questão de divulgação, de indicação. É você estar no lugar certo, na hora certa e principalmente você estar agindo para fazer isso acontecer, porque não adianta você ficar pedindo para Deus. Você não pede para Deus. Você simplesmente acredita. Você acredita que aquilo já deu certo. E se você sente mais medo do que esperança, é muito provável que as coisas não vão dar certo. Por isso que eu super recomendo para todo mundo uma terapia. Eu fiz terapia durante 1 ano e recebi alta. Tava em um estado de, assim, ansiedade, pânico, que ou eu morria ou eu matava um. Para vocês terem uma noção de como tava a minha situação. Hoje em dia, sabe, dane-se. Quando eu preciso de alguma oportunidade, quando eu vejo alguma oportunidade, essa oportunidade vem aqui na minha cabeça, é um pensamento, porque a nossa cabeça ela não para de pensar. Outra coisa que vocês têm que entender também, mas os pensamentos intrusivos, ok, vamos fazer uma meditação? Mas eu não sei meditar. Não existe essa de saber meditar. Você senta, pega alguma coisa, um áudio guiado, ou então você senta mesmo no silêncio e vai pensando. Pensa em tudo que a sua cabeça está pensando, para liberar esse monte de pensamento aí que tá vindo, entendeu? Analisa, vê um por um assim que tá chegando. Eu sei que muitas das vezes os nossos pensamentos saem esbarrando no outro, mas é importante também que você tente, não que você tente controlar, mas que você tente ver um por um, de fato. E se tiver algo que você não reparou em algum, volta naquele. Você voltando naquele pensamento, já é algo que você consegue controlar. E é assim que você começa. Você tem que praticar. Não existe ninguém que nasceu sabendo nada. Nada, absolutamente nada. Então, tudo é treinável. Você tem que treinar, você tem que praticar. Não adianta você me falar que você tentou meditar umas 2, 3 vezes. 2, 3 vezes, gente, você medita no seu dia. Você tentou meditar 2, 3 vezes durante uma semana, durante 2 dias. Você fez? Você chegou a fazer. Você não tentou, você chegou a fazer. Por 2 minutos que fosse, mas você fez. Porém, gente, tudo é constância. Você tem a pressa, você vai, você agiu, você teve pressa, você foi lá e fez. Você deixou o medo de lado.
Aliás, não deixou o medo de lado, porque o medo ele vem com você também. Só que depois do seu primeiro não, tudo vira um sim. Você já tá nesse estado de não ter o que você quer ter, porque se você tá procurando, significa que você não tem. Vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos também. Se você tá procurando é porque você não tem. Se você tá pedindo pra Deus é porque você não tem. No caso, você tem que mudar essa crença, você tem que acreditar. E como que eu vou fazer isso? Talvez eu possa fazer um vídeo ensinando a como vocês mudarem os pensamentos de vocês de pouquinho em pouquinho, trocarem, sem ter um desgaste emocional e psicológico tão grande como acontece com a maioria das pessoas que acabam desenvolvendo aquela positividade tóxica. O que eu aprendi em um ano de terapia foi me controlar emocionalmente, meu psicológico. Hoje em dia, faz uns 6 meses já que eu não tenho nenhuma crise de ansiedade, nenhuma crise de pânico, sem tomar medicação, porque eu sou uma pessoa naturalista, eu gosto de coisas naturais. Ou seja, se fosse pra tomar alguma coisa pra me acalmar, que fosse um chá, fosse uma água com açúcar, enfim. Eu não sou tão adepto à medicação para esses fins. Mas se necessário não tiver opção natural, medicação. Vamos para a parte da paciência agora. Você começou a agir, você começou a pensar de um jeito melhor, você começou a trocar os seus pensamentos, porque da mesma forma que você pensa do lado negativo de todas as situações, você pode pensar pelo lado positivo também. Você compreende? Se você compreende isso, por que você ainda está pensando do lado negativo? E essa é uma pergunta que eu mesmo posso responder. O nosso cérebro, ele é o cérebro do povo das cavernas ainda. Do pessoal que veio evoluindo na base da sobrevivência. Ou seja, nosso cérebro ele é programado para fazer a gente sobreviver. Fora isso, ele não quer saber mais de nada. É a gente que vem construindo. Por isso que nós somos muito negativos. Por isso que nós vemos tudo primeiro pelo lado ruim e depois pelo lado bom. Só que a partir do momento que você deixa isso tomar conta do seu cotidiano, olhar só pelo lado ruim, pelo lado negativo, aí já não é tão saudável assim. Mas voltando para a parte da paciência. Começou a agir, começou a acreditar. Você tem que ter paciência, agora você tem que esperar. Vou usar um exemplo aqui, super clichê também, que muitas pessoas usam. Quando você planta uma sementinha, que vai nascer uma plantinha ou vai nascer uma árvore, você fica ali indo de hora em hora, de 5 em 5 minutos, pra ver se ela tá brotando, pra ver se ela tá crescendo. Não vai, você não fica indo. Você não vai perder seu tempo, porque você sabe que vai crescer uma hora ou outra. Porque tudo tem seu tempo, e não é o seu tempo. O tempo da situação. Entendeu? Tudo vai depender de como você se sente por dentro, de como você age aqui fora. Porque é tudo sempre mudando aqui dentro primeiro pra agir aqui fora. Ou então agir aqui fora, mesmo sem ter mudado nada dentro, porque agindo aqui fora você vai conseguir mudar aqui dentro também. A sua percepção vai mudar quando você vê que aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja pra sua vida, é muito mais possível do que você imagina. E isso entra na paciência. Planta, planta, planta. Tenha paciência para colher e vai aproveitando o caminho, vai aproveitando a caminhada, se abra para as possibilidades, pare de falar não, ai não, porque eu não sou bom nisso, pare de se achar inferior a oportunidades e superior a outras oportunidades, tipo, não, essa oportunidade aqui não é para mim porque eu não faço isso, meu trabalho tá muito mais acima. Vai e faz, porque às vezes é nessa oportunidade, às vezes é nesse sim que você diz. Uma pessoa que você pode se comunicar dentro dessa oportunidade pode ser uma pessoa que vai abrir muitas outras oportunidades para você. Ou então pare de se achar muito ruim para aquilo. Ah, não, mas eu sou muito inferior. Esse meu trabalho que eu faço, ele não chega a esse ponto. Gente, é tão fácil você ser acima da média no seu trabalho, é tão fácil. Os meus primeiros trabalhos, eu tive que ir atrás, eu tive que pedir oportunidade. Quem me deu oportunidade, muito bem. Quem não me deu oportunidade, bem também. Sabe? Tá tudo bem. Quando você tá indo atrás, como eu disse, você já está no não, você já não tem. E quem abre as portas pra você, que Deus abençoe imensamente. E você pedir oportunidade não é difícil. O que é difícil é você lidar com o teu ego, que não quer ir ali e pedir. Pensa um pouquinho na área que você deseja, em como que você vai expandir como você vai expandir o seu negócio, como você vai expandir a sua visão sobre esse seu trabalho. E é isso que é importante também. Você ter a pressa, você agir, você pensar de um jeito diferente. Porque eu tenho certeza que se você sabe que você tem potencial, é porque você tem. Você tem que ir atrás de alguma forma ou outra. Vai pedindo oportunidade, vai pedindo oportunidade. Não queira começar com o nariz aqui, ó, batendo no teto, porque não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ter a noção de que todo profissional em início de carreira, principalmente empreendedor, vai ter que abrir mão de ganhar o dinheiro no início também, ou ganhar menos, ganhar um valor menor no início. Porque você está construindo ainda o seu negócio. Você não tem um repertório, você tem que mostrar. Você tem que mostrar que você sabe. Você tendo o que mostrar, as pessoas tendo o que mostrar do seu serviço, é aí que você monta a sua clientela. É aí que você começa a entender, você começa a ver
que o seu sonho ele tá tão perto quanto você imaginar. Então assim, tenha pressa, faça, cuide do seu psicológico, aprenda a lidar com ele, aprenda a lidar com o seu emocional, não a controlar, aprenda a lidar. A gente consegue controlar o nosso pensamento? A gente consegue controlar o nosso pensamento. Consequentemente, a gente consegue controlar o nosso emocional, porque primeiro vem pra cá, depois passa pra cá, e isso impede a gente de tomar as nossas decisões, as nossas ações aqui no físico, no plano físico, as nossas atitudes. Então assim, cuide do seu psicológico, faça uma terapia. Se não for possível fazer uma terapia para você no momento, veja vídeos de autoajuda. Eu indico terapia porque a gente só dá valor para aquilo que a gente está pagando. A gente nunca dá o valor devido para os ensinamentos que as pessoas dão aqui de graça. E é exatamente tudo que eu tive que ouvir na terapia novamente. Só que é muito mais fácil você ter uma pessoa cara a cara com você do que uma tela de celular. Porque a gente tá na tela de celular toda vez, todo dia, toda hora. E a gente pensa tanta abobrinha, a gente consome tanta abobrinha, que aquilo que a gente vê, que vai realmente fazer uma diferença na nossa vida, a gente acaba não absorvendo. Por quê? Porque a nossa cabeça já tá cheia de porcaria. Eu aprendi a buscar inspirações de vídeo apenas, ao invés de ficar consumindo um monte de bosta. Até porque, gente, quando você entender que cada um tem a sua vida, cada um faz o que quiser da própria vida, é aí que vai abrir a chavinha na sua cabeça, sabe? Quando você parar de pensar, nossa, que absurdo, fulano comprou tal coisa com tanto dinheiro, eu nunca faria isso, então você nunca vai fazer, você nunca vai chegar a ter tanto dinheiro porque você nunca faria isso. E isso aí te gerou um sentimento, te gerou um pensamento ou de inveja, e você tentando disfarçar de indignação, ou então você simplesmente é uma pessoa que é pão dura mesmo, e você tá precisando aí refazer um pouco dos seus pensamentos, trocar os seus pensamentos. Agora, como você vai fazer isso? Eu não sei. A única coisa que eu posso ajudar, no máximo, é depois trazer vídeos de como que eu mudei a minha mentalidade e a minha forma de ver o mundo em um ano que me proporcionou diversos momentos com pessoas incríveis, pessoas que eu conheci, uma rede de networking maravilhosa, comprando livros, na terapia também. Eu posso me basear no que eu fiz, nos livros que eu li, no que eu aprendi na terapia, no que eu executei na minha vida, que pode funcionar, quanto pode não funcionar para você, e você terá que buscar outros meios, porque querendo ou não, isso é responsabilidade sua, de nenhuma outra pessoa, tá bom? Nem do próprio psicólogo, nem do próprio terapeuta que você for atrás, não é responsabilidade dele amenizar suas questões psicológicas e emocionais, mas isso vai depender de você também, do quanto você está disposto a tomar as atitudes. Então, finalizando o vídeo, meu nome é Joel, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu espero que vocês tenham pego alguma coisa, assim, que vocês tenham entendido alguma coisa que eu quis passar. Eu sou uma pessoa muito tagarela, então eu vou entrando em vários assuntos, assim, que não são tão irrelevantes, mas que eu sei que vão só enchendo e eu não vou chegando na conclusão. Façam, cuide do psicológico, cuide das emoções, mude os pensamentos limitantes, as crenças limitantes, vão fazer uma terapia, arranje algum jeito de se sentir bem, mude a sua visão, mude a sua percepção da vida e tenha paciência, que o que você está plantando hoje pode ser que você colha daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 10 anos, entendeu? Mas o que você está plantando, você tem que sentir. Além de tudo, que você tem que sentir que você está no caminho certo, que você está fazendo algo que aquece teu coração. Quando você sente que está aquecendo teu coração, que você está gostando de fazer, que aquilo não te dá um desgaste, eu garanto que é o caminho certo. Novamente, esse foi o vídeo. Sigam nas minhas outras redes sociais que eu mostro o outro lado de mim, uma outra parte de mim, um lado mais palhacinho, um lado mais engraçadinho. Tem um Instagram profissional, tem um Instagram pessoal e tem meu TikTok também. Quem quiser dar uma olhadinha lá, fique muito à vontade. Inclusive, convido vocês a irem lá.